interconexões do movimento de pessoas em mercados públicos centrais para e através de seu ambiente interno e entorno imediato, sendo estudo de caso o Mercado Municipal Central de Porto Alegre, RS. Como resumo, que ainda está, obviamente, em construção, eu gostaria de destacar que a pesquisa visa ampliar conhecimentos relacionando espaços internos de circulação ou corredores e acessos de edificação de uso público, que é a caminhabilidade interna, e das calçadas do entorno imediato urbano, que seria a caminhabilidade externa. E se propõe a estudar critérios para avaliação dessa caminhabilidade interna e externa do mercado público municipal, especificamente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Através da verificação do nível de serviço de calçadas, nesse recorte urbano pesquisado, utilizou-se o ICAM 2.0 do ITDP 2018, ajustado por um fator de ponderação de pedestres e calculado a partir de dados coletados com a aplicação de questionário adaptado da metodologia IQC, de Ferreira e Sanches 2001. A metodologia resultante desse hibridismo, portanto, adaptado, aqui se denomina de ICAM 2.0 ponderado, inspirado em Veloso 2019. Duas das categorias, mobilidade e ambiente, do ICAM 2.0, sofreram acréscimos, que serão discorridos mais adiante. Como palavras-chave, temos mobilidade ativa sustentável, acessibilidade, caminhabilidade, interconexão do movimento de pedestres. Aqui é o sumário, com o resumo de cada parte que vai ser tratada a partir de agora, e como ilustração, duas fotos num lapso de tempo, fotos aéreas do mercado municipal, de 88 anos, mostrando à direita a Praça Parobé, que se transformou no decorrer do tempo com um terminal rodoviário urbano e que, ao que andei pesquisando, é a intenção da Prefeitura retornar às suas feições iniciais de praça. Introdução. O ponto de partida deste estudo é a análise das interconexões do movimento a pé de pedestres em mercados públicos municipais centrais, interna e externamente, correlacionados ao entorno urbano próximo em que eles se inserem. Tema e sua delimitação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. É porque deu um barulhinho de sinal fraco. Temos três gravuras aqui, três figuras. A da esquerda mostra uma imagem aérea do Google Earth, com uma possibilidade do traçado dos segmentos de calçada que serão analisados, diagnosticados por essa metodologia e que estão interconectados com as circulações internas do mercado público, que aparecem mais detalhadamente na planta baixa do térreo, na figura central, e à direita, de novo, um recorte já num mapa da cidade, do centro histórico de Porto Alegre, em que ainda não se definiu exatamente qual é a delimitação desses segmentos que vão ser analisados. Problema a ser investigado, problema de pesquisa e hipótese. A pergunta que é lançada é a de como criar condições que permitam buscar garantias para que a cidade de Porto Alegre tenha um futuro mais rico em vitalidade, especialmente no entorno de seu mercado público, se pretende chegar à aplicação dessa mesma situação ou das suas conclusões, as conclusões que se chegará ao final desse trabalho, para as cidades gaúchas, que também têm mercados públicos municipais e, obviamente, com relevância histórica próxima. É razoável, portanto, se pensar na possibilidade de se descobrir e explicar quais são os prováveis fatores que influenciam o processo permanente de escolha da caminhabilidade, tanto interna quanto externa, para este estudo de caso.
Este trabalho tem como objetivo geral o estudo da interação exercida sobre os pedestres entre os espaços físicos internos de mercados públicos municipais e os segmentos de calçadas do seu entorno urbano. Busca-se propor critérios qualitativos de análise capazes de compreender as interconexões dos deslocamentos a pé das pessoas, interna e externamente, em grandes centros comerciais urbanos, preferencialmente públicos. E como objetivos específicos, a analisar métricas quantitativas e qualitativas que estimulam os deslocamentos de pedestres, b. avaliar a interconexão destes deslocamentos e c. discutir a caminhabilidade interna e externa, que eu traduzo de retorno para o termo original de caminhabilidade em inglês, que é walkability, como sendo indoor walkability e outdoor walkability. Justificativas e relevâncias. As calçadas que serão estudadas precisarão ser confrontadas com os acessos e corredores internos do mercado público de Porto Alegre, que é o objeto prioritário deste estudo, para que se possa compreender as suas interconexões de caminhabilidade e acessibilidade, inclusive de maneira mais ampla. Pesquisas têm existido, têm sido feitas para contribuir com a criação e aprimoramento de ferramentas de diagnóstico de ambientes públicos para pedestres, mas nem muitas foram feitas ainda para essa caminhabilidade interna, ou seja, nas edificações, e externas em áreas abertas públicas, praças, parques e infraestruturas de uma forma geral urbanas, né? Equipamentos urbanos. O trabalho tem como objetivo vislumbrar a oportunidade de se poder contribuir para a análise de espaços urbanos, tanto internos como externos. Externos têm sido estudados, como já dito, mas internos nem tanto, e voltados principalmente para o pedestre, através do incentivo dos modos ativos sustentáveis de transporte. Modos ativos esses que são a micromobilidade, que são a caminhabilidade e a ciclabilidade. A ciclabilidade é o deslocamento individual através do uso de bicicletas, pedalando. Ainda como justificativas e relevâncias, o trabalho tem a intenção de conceituar, portanto, o termo proposto, caminhabilidade interna ou indoor walkability, em grandes centros comerciais, quer sejam públicos ou privados, a exemplo de mercados centrais municipais e shopping centers. Portanto, vai-se estudar a caminhabilidade em ambientes fechados, nesses referidos grandes centros comerciais urbanos. Isso irá proporcionar, além da observância em loco de peculiaridades de centros comerciais, que prioritariamente serão, no caso, o Mercado Público Municipal Central de Porto Alegre e o Parque Shopping de Canoas, como estudo complementar e comparativo. Fundamentação teórica. Já nos disse, certa feita, o estudioso de mobilidade urbana, arquiteto e urbanista Ian Gale, caminhabilidade especificamente. Nos estamos dando cuenta que si más gente camina y usa la bicicleta, tienes una ciudad más viva, habitable, atractiva, segura, sostenible e saudável. O que estás esperando? O que nós, arquitetos e urbanistas, estamos esperando? O deslocamento pelo modo a pé ou caminhabilidade representa quase metade das viagens, dos deslocamentos urbanos nas cidades brasileiras, segundo a NTP 2016. Daí a sua fundamental importância. E esse é um meio, com certeza, ambientalmente sustentável, talvez o mais ambientalmente sustentável, junto com a ciclabilidade, por não emitir praticamente carbono nenhum, por substituir os transportes motorizados, privados ou coletivos, e que, com certeza, cada vez vai ser mais utilizado, está sendo durante a pandemia global e no novo normal que se estabelecerá a seguir, certamente. Além de ser um meio bastante democrático de se prover atividade física para a população de uma forma geral,
enquanto esporte ou lazer e deslocamentos diuturnos. Com relação à circulação de pedestres, trago aqui a contribuição em relação ao conceito de caminhabilidade de 3 autores, que são o Southworth, em 2005, que define a caminhabilidade como sendo a medida de quanto o ambiente construído suporta e encoraja o caminhar, proporcionando conforto e segurança para o pedestre, conectando as pessoas a destinos variados dentro de um período razoável de tempo e esforço, oferecendo um visual atrativo. Já McKinney, em 2014, nos traz que a qualidade de um espaço, que é a qualidade de um espaço para a caminhada. E a autora Pitilin e outros, 2018, descreve a caminhabilidade como sendo uma importante ferramenta de avaliação de quanto o ambiente é atrativo para pedestres. Em relação à acessibilidade universal e sustentável, é sabido que para se planejar o desenvolvimento urbano tem que se pensar ao mesmo tempo em ambiente sustentável e que o desenvolvimento sustentável se baseia num tripé que leva em consideração tanto a dimensão social quanto ambiental e econômica. Já Machado, entre outros, em 2015, nos traz que a sustentabilidade social tem como origem o conceito da igualdade de oportunidade para pessoas, tanto dos padrões de atividade em diferentes contextos sociais em que elas vivem, quanto dos padrões de comportamento relacionados à mobilidade, habitação, trabalho e relações sociais. E que, como consequência natural do desenvolvimento sustentável, há uma melhoria na qualidade da vida das pessoas, notadamente no ambiente ou no meio urbano. A acessibilidade, de uma forma geral, portanto, é a busca da garantia universal do acesso, da aproximação e do contato social, que possibilita a utilização de todo e qualquer ambiente, sendo que ela dependerá da condição de mobilidade individual de cada pedestre. Foi criado, portanto, um Índice de Acessibilidade, o IA, que avalia uma área urbana específica e que resulta num determinado valor qualitativo em função da percepção das pessoas relacionadas à sua mobilidade reduzida que cada um possui. Como caminhabilidade interna, o Indoor Walkability, está relacionada à percepção do pedestre nas condições adequadas ou não do ato de caminhar no espaço urbano, ou, nesse caso específico, em espaços internos a edificações, vai se procurar desenvolver este conceito como consequência do Outdoor Walkability e integrando um ao outro, ou interconectando um ao outro, mas quem trouxe esses conceitos de caminhabilidade, ou inicialmente do inglês walkability, o autor pioneiro foi o Bradshaw, que introduziu o conceito e que, à época, em 1993, mensurou 10 categorias diferentes de caminhabilidade para as ruas do seu bairro em Ottawa, no Canadá. Portanto, ele que iniciou essa jornada pouco menos de 30 anos atrás. Pesquisas mais recentes demonstram que a compreensão da caminhabilidade urbana resulta em criação de ferramentas de avaliação que podem ser utilizadas também para medir e qualificar o espaço urbano. E esse estudo levou em consideração 16 métodos diferentes de avaliação de caminhabilidade e acessibilidade que estão correlacionados nesta tabela, onde foi feita a relação também com micro, macro escala, nível de serviço, percepção do usuário, vistoria técnica e se englobavam apenas calçadas ou também intersecções. E 2 métodos merecem ser destacados aqui, que é o de Ferreira e Sanches, 2001, já citados, assim como o Índice de Caminhabilidade de TDP de 2016, por terem sido utilizados na metodologia aqui proposta. Índice de Caminhabilidade, ou IC, deve ser entendido como parte de um conceito maior de mobilidade ativa que compreende diversos aspectos e escalas,
e que vão desde condições de dimensões de calçadas e cruzamentos, passando por atratividade e densidade de vizinhança e percepção de segurança pública e de segurança viária. Especificamente, o ICAM do ITDP tem essas 6 categorias da figura superior direita e que levam em consideração como fundamental base os aspectos de saúde física e mental dos cidadãos e sua relação social e econômica na escala do bairro, da rua e do bairro. O método, já foi dito aqui que foi feita análise comparativa e paramétrica sistêmica dessas 16 metodologias e se escolheu as duas que melhor se adequaram à proposta desse estudo para a futura dissertação. Portanto, a verificação do nível de serviço de calçadas da área delimitada de estudo levou-se em consideração a opção de ajustar essa avaliação quantitativa por um fator de ponderação de pedestres que vai ser calculado a partir de dados que serão coletados com a aplicação de questionário adaptado da metodologia de IQC, Índice de Qualidade de Calçadas, de Ferreira Sanches, 2001. Ou seja, que, portanto, esse questionário ainda vai ser construído em função desse estudo específico. A junção desses dois métodos, portanto, tem o benefício o resultado de unir aspectos quantitativos e qualitativos, de forma que os parâmetros de análise e diagnóstico do ICAM sejam validados ou modificados em função da percepção do usuário, de sorte a essas categorias terem maior ou menor peso, embora no ICAM original elas tenham o peso exatamente igual em cada uma das 6. Essa proposta metodológica recebeu o nome de ICAM 2.0 ponderado, como foi utilizado pela primeira vez pela autora Veloso em 2019, na sua dissertação de mestrado pela UFRJ. Ao final, eu destaco nas referências o trabalho dela. O ICAM 2.0 ponderado vai avaliar, como já dito, o NS das calçadas, acessos de corredores internos, vias interligadas de movimento natural dos pedestres que frequentam o mercado público de Porto Alegre, a partir de análise técnica ponderada, qualitativa, os questionários de IQS que serão oferecidos pela opinião do usuário. E o interessante é que, para ilustrar melhor essa aplicação dessa metodologia, é que verificar-se-ão os resultados de índice de caminhabilidade do ICAM 2.0, sem a questão da ponderação, e depois, posteriormente, o ICAM 2.0 já levando ponderado, já levando em consideração essa percepção do usuário, para se verificar se a alteração foi significativa, né? Como delimitação de área e estudo de caso, o Mercado Público de Porto Alegre, que é um prédio histórico, Sesc Centenário, e que foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural do município, pela Lei 4.317 de 77, em 1979. Para quem não conhece, o Mercado Público de Porto Alegre sofreu diversas reformas, restaurações, acréscimo de andares, modificação de cobertura, ampliação de área construída nesses 150 anos de existência, ou pouco mais, e, inclusive, modificações visuais e de estilos arquitetônicos que dependeram do gosto de cada gestor municipal que passou pela cidade de Porto Alegre, né? Sofreu 4 incêndios, em 1912, 1976, 79, 2013, e uma grande enchente em 1941. Portanto, é uma edificação muito resiliente
e que eu posso imaginar, e acredito que seja, uma espécie de xodó dos gaúchos, dos porto-alegrenses e, quiçá, dos gaúchos. O mercado público de Porto Alegre ocupa um quarteirão inteiro e tem como limites o Largo Glênio Pérez, as avenidas Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos e a Praça Pereira Parobé. Como já citado também, mesmo não sendo tão diversificado como o mercado público central e nem tendo tanta relevância histórico-cultural, optou-se por compará-lo, de uma certa forma, em relação ao estudo da caminhabilidade interna e externa, ao Parque Shopping de Canoas, que vai servir de exemplo comparativo, né? E, principalmente, essa escolha se deveu ao fato de que 150 ou 100 e pouco, 140, sei lá, poucos anos, separem, em lapso de tempo, a construção desses dois exemplos de espaços públicos, embora o shopping center seja privado e, como tal, deve ser encarado, né? Mas sempre me chamou a atenção a questão de pessoas substituírem a possibilidade de caminhar por centros urbanos, visitando lojas, olhando vitrines, fazendo compras, inclusive em fins de semana e feriados, como é o caso na Europa das galerias, em Buenos Aires, por exemplo, que você pode ver vitrines à noite, fim de semana, por conta da questão da segurança pública, por conta da questão do clima. No Nordeste é muito quente, então, num shopping center você tem um clima mais ameno. E eu sempre tive vontade de estudar esse fenômeno, porque os deslocamentos dentro de shopping centers são feitos a pé, internamente nos seus corredores. E no caso do mercado público, a ideia é estudar o fenômeno da utilização do mercado como continuidade da caminhabilidade externa dos segmentos de calçada. Aqui estão as 6 categorias do ICAN 2.0 do ITDP: calçada, mobilidade, atração, segurança viária, segurança pública e ambiente, que estão mais detalhadas aqui nesse quadro comparativo, onde na coluna da direita se veem os 15 indicadores, tem categorias com 2 e categorias que chegam até 4. E no centro, na coluna central, a descrição dessas categorias. Lembrando ou ressaltando que na versão 1.0 de 2016, haviam 21 indicadores que foram reduzidos em 6 para os atuais 15. Aqui, mais um quadro resumido, onde aparecem as métricas que são levadas em consideração para se dar notas ou pontuação para cada indicador e cada categoria. As unidades de análise para o cálculo de índice de caminhabilidade, fontes de dados primários, fontes de dados secundários. Frisando que a unidade básica de análise para o ICAN e portanto, proposta pelo ITDP, é o segmento de calçada. Calçada para o ITDP tem suas extremidades nas esquinas de um quarteirão ou em cruzamentos e suas laterais, limites, interna com o quarteirão e externa com ruas ou avenidas. Aqui um formulário de campo para preenchimento dessa pontuação com a prancheta, né? Numa visita em loco, por segmento, rua e quadra, com sua extensão de segmento de calçada, onde essa extensão tem fundamental importância pelo fato de quanto maior for a extensão de uma calçada, mais ela vai contribuir com sua nota, por ser também uma questão de ponderada, né? E a pontuação vai de 0 a 3, ou seja, de insuficiente, suficiente a bom a ótimo. E aqui, por conseguinte, a planilha de cálculo de ferramenta, em que se resume a pontuação por segmento para cada um dos seus indicadores e
por consequência, para cada um dos 15 indicadores e cada uma das 6 categorias. No site do ITDP, essas planilhas são digitais e os cálculos, se forem alimentadas pelos dados colhidos em campo, esses cálculos serão automáticos e isso vem a facilitar muito a vida dos pesquisadores. Por último, como revisão e acréscimo de indicadores, sugestões para a metodologia, aqui se traz como contribuição que é interessante se retornar ou se ressuscitar o indicador atropelamentos da categoria segurança viária do ICAM 1.0, que se refere à acidentalidade de trânsito, ou seja, acidentes provocados por veículos motorizados fatais ou incapacitantes, por conta da pertinência e atualidade, já que pedestres sofrem muitos acidentes ao transitarem em calçadas e ao atravessarem ruas e avenidas. Acréscimos seriam a questão da categoria ambiente, sugere-se incluir a inclusão do indicador referente à poluição atmosférica, ambiental, olfativa e visual. Foi feito um estudo há um tempo, quando ainda morava em Ilhéus, de um trecho de orla urbana em que se verificou a percepção do usuário, do pedestre, de que caminhar naquela determinada praia, belíssima por sinal, tornava-se desagradável em função do despejo de esgoto em natura, portanto, poluição ambiental, atmosférica, olfativa e visual. E com relação à categoria mobilidade, sugere-se acrescentar um indicador específico baseado na acessibilidade universal e inclusiva, levando em consideração, inclusive, a especificidade da deficiência de cada usuário específico. Deficiência visual, deficiência de locomoção, deficiência em função da idade, temporária, etc. Sugere-se também que se leve em consideração a caminhabilidade interna a partir desse momento, né, que é o objetivo principal desse estudo, e também passeios e caminhos internos de praças e parques, espaços urbanos abertos, porque só se o ICAM, como já dito, só leva em consideração os segmentos de calçadas que estejam diretamente ligados a quarteirões e não passeios isolados dentro de praças e parques. Como cronograma, principalmente o quadro abaixo, que é a partir desse momento, visando a banca final, a possibilidade dela ser realizada em fevereiro ou março do ano que vem. E aqui referências que foram colocadas, o print só da primeira página e da penúltima, porque na dissertação elas vão da página 69 até a página 80, não caberiam aqui. E o destaque à dissertação de mestrado da Veloso, que já foi citado anteriormente. Eu agradeço a paciência e resiliência dos professores presentes da banca. Obrigado. Ok, Ricardo. Geralmente quem inicia é a banca externa, não sei, aí fica a critério de vocês, viu, Isabelle e Paula? Pode ser? Queres iniciar, Paula? Pode ser? Pode ser. Eu tenho uma perguntinha, posso? Pode. Alguém controlou o tempo para eu saber quanto tempo eu falei? Tá tudo certo, tudo certo. Tá bom, obrigado. Primeiramente, agradecer o convite do professor André, do Ricardo, e cumprimentar a professora Isabelle, né? E parabenizar pela escolha do tema. Na literatura em geral, a gente tem pouco estudo referente ao polo gerador de viagem, mercado municipal, né? Então, e ainda mais tratando desse polo gerador como um polo que gera e atrai viagens sustentáveis. Tirou a foto, Ricardo? E eu vou trazer algumas contribuições, né, Ricardo, para te ajudar a delinear
essa perspectiva de pesquisa que você encontrou. Primeiro, até já usei uma palavra-chave que, para mim, é referente a esse trabalho, que é o tratamento do mercado municipal como um polo gerador de viagens. Tratar ele como um polo gerador de viagens vai te trazer uma literatura para você se embasar, que é mais específica do que você tratar de mobilidade no ambiente urbano como mobilidade como um todo. E aí, Ricardo, existe um livro que ele foi lançado em 2012, que ele chama Polos Geradores de Viagens Orientados à Qualidade de Vida e Ambiental. Depois eu te passo esse livro. E eu até, por curiosidade, abri ele para dar uma olhada se tinha alguma coisa de mercado público. E não tem. Ou seja, a contribuição de incluir estudos referentes a mercados públicos é muito relevante. Então, o tema, indiscutivelmente, é relevante. Quando eu comecei, partindo desse pressuposto, que eu li o seu trabalho, né, pensando no mercado como um polo gerador de viagens, a primeira pergunta que eu me faço, que eu me fiz e que eu vou fazer para você é: o que você vai chamar no seu trabalho de interconexões? Respondo agora? Pode responder. Bom, a minha ideia é mostrar que as pessoas se utilizam de um espaço público fechado, no caso o mercado público, como também passagem, como se uma calçada protegida, uma galeria fosse. Então, as pessoas transitam, muitas das vezes, acredito eu, por dentro do mercado público, não especificamente querendo chegar ao mercado público, mas, às vezes, até utilizando a questão do menor percurso e do percurso mais direto, ou até aproveitando que já estão por ali, vamos entrar para passear, para curtir a cidade, para ter um melhor visual, para passar tempo em questão de precipitação atmosférica, ou seja, como proteção, a exemplo do que ocorre em galerias que eu tive a oportunidade, por último, de conhecer em Buenos Aires, que se espelharam nas galerias europeias, que é o térreo protegido de edificações e que tem nesse térreo protegido as famosas fachadas ativas. São lojas, são escritórios, etc., que têm a permeabilidade visual e que fazem com que o trajeto do pedestre seja agradável e que isso aconteça em várias horas do dia. Infelizmente, um mercado público e um shopping não ficam abertos a priori 24 horas, a não ser em fim de ano, né? Festas e etc. Não são, portanto, transitáveis o tempo todo como uma galeria dessa o é. Mas a ideia é mostrar que existe uma natural interconexão da caminhabilidade desses espaços fechados com os espaços abertos. E que isso pode ser melhor explorado, o seu potencial pode aumentar, inclusive, de atratividade, e que isso, obviamente, pode ser exportado para outras situações de ambientes públicos fechados ou não, ou melhor. Né? Entendi. Enquanto eu estava lendo o seu trabalho, eu me lembrava muito do mercado municipal público aqui de Ilhéus. Pode dar uma risadinha. Para quem conhece o mercado público de Ilhéus, ele não é nada bonito, acessível, enfim, ele não. Eu tenho certeza que as pessoas não utilizam para fazer o que você está chamando de interconexão, que eu vou chamar aqui de fluxo de passagem. Ao meu ver, o mercado, né, ele está integrado com o seu ao redor aí, né, da maneira como eu vi no trabalho. E outros mercados no Brasil, alguns têm essa característica e alguns não têm. Então, por exemplo, de Belo Horizonte, ele também tem ele também, de certa maneira, ele é integrado, tá? O que nos leva, Ricardo e professor André, a colocar uma delimitação. Eu tenho um espaço público, esse espaço, ele tem ele é um polo gerador de viagem, ou seja, as pessoas vão até lá para
realizar atividades, né? E aí eu vou chamar isso aqui de atividades mesmo, já vou explicar o porquê depois, os termos que eu vou colocar. E eles também utilizam isso como um ambiente permeável na própria cidade. Então, é um ambiente, assim, que as pessoas entram e ele é permeável. Eu não sei, vou chegar numa conclusão contra a palavra interconexões. Mas, Ricardo, ao meu ver, quando a gente começa a olhar sobre essa perspectiva, talvez a gente devesse migrar mais para se atentar às questões de acessibilidade. E aí, quando eu falo de acessibilidade, acessibilidade locacional, no sentido de que o que existe como ambiente construído que faz com que possa haver um transporte, eu não vou usar a palavra mobilidade, que possa haver um transporte não motorizado. Outras palavras, vou traduzir em outras palavras. Eu tenho um polo gerador de viagens e ele pode, eventualmente, gerar e atrair viagens sustentáveis, ou a pé, por exemplo, tá? Isso porque ele tem determinadas características, que pode ser que, inclusive, estejam relacionadas ao seu redor, muito provavelmente. Eu olhei aqui, tem terminal de ponto de ônibus, a gente tem faixa de pedestre que dá nas entradas, tem uma série de características. Tá entendendo onde eu estou chegando? Quando a gente fala, então, de acessibilidade, eu vou usar aqui dois termos, tanto transporte, tanto uso do solo. Quando a gente vai falar de uso do solo, tá? Eu vou pensar em duas coisas. Atividades. Então, tem pessoas que, como você disse, estão lá de passagem, tem pessoas que estão a lazer, tem pessoas que estão lá a trabalho, e outras que foram a comércio, né? E aí, no ambiente construído, as características que primordialmente tratam da acessibilidade relacionada ao ambiente construído. Densidade, diversidade, desenho urbano, disponibilidade de transporte público e destino acessível. Ao meu ver, você pode utilizar o ICANN, mas abordando ele dentro dessas dimensões do ambiente construído, mais especificamente para o polo de gerador, mercado público. Você entendeu o que eu estou te dizendo? Sim. Em relação a transportes, o professor André e a professora Isabelle conhecem muito mais do que eu, porque são gaúchos legítimos e não adotivos como eu. O mercado fica, eu não posso dizer de frente, porque o mercado ocupa um quarteirão e, portanto, tem 4 fachadas, digamos assim, né? Mas a que dá para o Guaíba, ela fica de frente do ponto de partida do metrô de Porto Alegre, que vai até a cidade de Novo Hamburgo, na grande Porto Alegre, né? Tem o terminal rodoviário do lado urbano, tem um terminal na antiga Praça Parobé, fica em pleno centro histórico e próximo do porto, portanto, e dos Andradas da Rua da Praia, que é um enorme, vamos simplificar chamando de calçadão, além de estar relativamente próximo da rodoviária de Porto Alegre. Então, caminhabilidade ali é o nome, é o que existe, né? Agora, eu acho que poder-se-ia pensar, mas não é o caso aqui, de melhor interligá-lo com relação à ciclabilidade, ciclovias, ciclofaixas, etc., que estão mais adiante a partir do gasômetro na a nova orla do Guaíba. Certo. E aí vem um segundo ponto, que eu acho que é onde o seu trabalho ele pode agregar bastante. A gente já conhece, né, as questões do ambiente construído. Normalmente, tudo que eu falei aqui são 5 Ds, né? Então, eu acho que existe algo que você colocou no seu trabalho, e eu falei, nossa, uau, você citou que foi os affordances. Você também citou questões de percepção,
Só que a sua metodologia, ela não se refere a isso. E aí é um ponto que fica como sugestão em que eu acho que você até pode utilizar o ICANN como uma ferramenta, já que já tem as variáveis, tem os cálculos, foi baseado em estudo, tudo mais, juntar isso com essa questão dos 5Ds, do ambiente construído. Mas, aí a pergunta que eu ia fazer, então, vocês chegaram a pensar na possibilidade de fazer uma análise de percepção mesmo? Porque o mercado, pelo que eu vejo, ele já tem a circulação de pessoas, então a gente não vai propor operações, acho que não se trata disso, se trata de entender o fenômeno, descrever o fenômeno na literatura, certo? E para você fazer isso agora, nesse caso, você colocou a pista no seu trabalho, que são as affordances, e aí, Ricardo, eu sei que você já fez a disciplina de psicologia ambiental, que fala de percepção do ambiente construído, ok? Que é de onde surgem os affordances, que traria muito mais do que uma análise objetiva do ambiente, de você ir lá calcular a calçada, quantos pedestres tem, a iluminação e tudo mais, fazer o cálculo detalhado, que é o que você propõe, só que naquele momento que você fala, eu vou fazer uma análise de qualidade, aí você usa o indicador da professora Sueli Sanches, um indicador antigo, ela já tem novos indicadores, é outra sugestão, né? Os alunos dela até hoje produzem na área de caminhabilidade, eles têm novas abordagens, né? Então, esse de 2001 já está mais antigo, pode buscar coisa mais nova. Mas, indo além, para você explicar isso que você quer explicar, por que as pessoas utilizam aquele espaço? Não teria que falar com as pessoas? Paula, professora Paula, me perdoe. Eu vou trazer um spoiler para você e para a professora Isabelle, já combinei isso com o meu orientador, por ter acabado de passar pela disciplina Acessibilidade e Mobilidade Urbana, em que a gente estudou um pouco mais a fundo, e aí eu passei a compreender um pouco melhor a teoria da sintaxe espacial. Ela vai ressurgir nesse trabalho. E nós vamos utilizar dois aplicativos que eu já me tornei íntimo. Então, é o DEP. Olha, e o outro, como é que é o nome, professor? Eu esqueci agora, fui brincar e esqueci. Bom, com a ajuda do Guilherme, que eu acho que está assistindo aqui, que é o fera nesses dois aplicativos, e que a gente vai fazer simulações com as diversas opções de caminhabilidade interna no mercado público. E isso vai explicar, em parte, o movimento de pedestres interna e externamente no seu entorno. A questão que se coloca é a seguinte, e que foi a que eu perguntei a André logo que ele me propôs o estudo do mercado público municipal de Cruz das Almas, de Porto Alegre, que era a pandemia para fazer trabalho de campo. Então, para mim, há uma dificuldade grande em aplicar um questionário, e isso ainda não sei como resolver, e aí entra a questão da percepção das pessoas, por conta da pandemia. Como é que eu vou entrevistá-las? Entendeu? Então, isso ainda está sendo construído, porque, para mim, é muito claro que eu não posso utilizar a letra fria, digamos assim, não é da lei, mas do diagnóstico puramente quantitativo, que é o caso do ITDP, o ICANN. Eu preciso trazer o qualitativo, a percepção das pessoas, para saber o que para as pessoas é mais importante, é mais relevante. Ainda não tenho isso totalmente definido. O caminho da psicologia ambiental, você fala porque foi
aquela disciplina que eu cursei como ouvinte do doutorado, né, da UESC, tá? Isso, se eu conseguir fazer de forma que não haja a participação, ou melhor, a obrigatoriedade da participação de um quantitativo razoável de pessoas a serem entrevistadas só por conta da pandemia, eu acho que essa metodologia seria mais indicada nesse momento, né? Pronto. Eu pensei nisso, né? Que a justificativa poderia ser a questão da pandemia. E aí a sugestão que eu trago é a psicologia ambiental, ela trabalha principalmente com o comportamento do ser humano no ambiente, ok? A caminhabilidade, ela trabalha as relações que estimulam as pessoas a caminharem naquele ambiente. Ambos trabalham, então, relação pessoa-ambiente. Dentro da psicologia ambiental, você pode analisar tanto a questão da percepção falada, então a pessoa, ela descreve o ambiente percebido, ou ela responde ao ambiente percebido, mas tão importante quanto é analisar os behavior settings. Lembra dessa frase? Então, a behavioral settings é a maneira como as coisas se configuram para oferecer oportunidades, que são as affordances que você colocou no seu texto aí. Tem um parágrafo sobre isso. Affordances e behavioral settings, andam juntas. O que significa dizer, Ricardo, que você pode se colocar numa posição de observador do comportamento. Existe um local, pelo que eu entendi por meio do desenho aí, existe um local em que se cruzam. Acho que é porque eu estou com medo de falar besteira, porque não ficou claro no texto. É o assentamento do Bará, que tem um valor histórico muito grande por ser a religião de matriz afro-brasileira aqui no Rio Grande do Sul, e que ali é exatamente o ponto central, nevrálgico do mercado público de Porto Alegre. Então, os caminhos se cruzam ali. Pronto. Então, assim, existem saídas, tá? E eu queria fazer essa reflexão com você, tá? E dizer que eu escrevi todas as observações do texto no arquivo aqui em PDF. Eu posso te passar, tá tudo marcadinho, tá? Tudo marcado perfeitinho, com perguntas, com observações, tudo. Mas são coisas do tipo, por exemplo, você vai no problema de pesquisa, tem duas hipóteses no problema de pesquisa, elas variam da hipótese que você colocou na hipótese de fato. Então, por exemplo, eu vou ler aqui quais são as hipóteses que estão no problema de pesquisa. Estas provavelmente são influenciadas pela configuração espacial. Isso é uma hipótese, é uma premissa que você está adotando. Que, por sinal, eu concordo, né? Por isso que eu trago essa questão do ambiente construído. Certamente, né? Certamente, assim, pode ser considerada uma hipótese. A outra hipótese que está no seu texto, nessa mesma página aqui, página 4, e provavelmente, toda vez que você fala provavelmente, você está dando uma hipótese. Aí você colocou aqui, ó, e provavelmente o fazem também por conta da travessia prazerosa, em função da vitalidade existente no cotidiano de compras e vendas, e pelo fato de proporcionar abrigo das intempéries do meio urbano, ou seja, é uma hipótese do seu trabalho. Então, você tem duas hipóteses aqui no problema de pesquisa. E, ao meu ver, inclusive, elas são as verdadeiras hipóteses do seu trabalho. Porque quando a gente desce lá na página 6, eu já não vejo uma hipótese, eu vejo uma pergunta. E, para mim, a questão de pesquisa está aqui. Que é mais ou menos assim, ó, você em outras palavras, você escreve assim, ó, quais os prováveis fatores influenciadores nesse processo permanente de escolhas da caminhabilidade, interna e externa, para esse estudo de caso? Para mim, esse é a sua pergunta. Entendeu? Sim, foi ela que eu apresentei aqui no slide, exatamente. Ela está na hipótese. No seu. Eu grifei e marquei para você, tá? Por quê? Aí, quando a gente sobe nas questões, nas perguntas, eu só queria aqui até fazer um comentário. Como a gente já trabalhou bastante junto, eu queria te dizer para você, confia na sua escrita, confia no seu feeling e confia no seu trabalho. Abraça ele. É o mercado,
eu não vejo necessidade de fazer comparação com shopping, eu acho que são coisas, não precisa, um não justifica o outro, não precisa disso. Trabalho por si só, o mercado, ele já é mais do que suficiente. Se você adotar uma metodologia ali e explicar, você está dando uma grande contribuição. E aí, adotando isso, você foge de coisas do tipo, quando você começa a escrever, você está escrevendo, tá falando do outro autor. Aí você coloca entre parênteses. O entre parênteses era como se o Ricardo tivesse saindo no meio do texto e falar, oi, a minha opinião é essa aqui, viu? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Cabe ressaltar que, aí você cita 1998, vitalidade se refere ao número de pessoas nas vias e ao redor. Aí você abre um parênteses. Aí eu vejo o Ricardo tirando a cortininha e saindo lá. Aí você fala, e por que não também no interior dos mercados públicos? É você falando aqui. Mas esse é o seu trabalho, você pode escrever direto. Você fala assim, ó, o autor tal diz que vitalidade é isso, ele usa esse conceito, eu também vou usar no meu trabalho. E esse conceito de vitalidade, ele é aplicável a mercados municipais públicos, como o de Porto Alegre, que é meu estudo de caso. E vitalidade, ele é importante no setor da diversidade, por exemplo, sei lá. Você pode e deve estar no texto, porque eu te leio no texto. Aí, descendo mais um pouco, mais uma vez você abre a janelinha, você continua escrevendo, aí você fecha a janelinha e você continua. Aí, essa condição específica, no entanto, só poderia ocorrer pela conjunção de uma complexa diversidade de usos e atividades, que é o que a gente falou do ambiente construído, de acessibilidade, né? Aí você abre a janelinha, que é típica desses mercados públicos. Aqui é você falando. Professora, o que me faltou, e eu confesso aqui, sou réu confesso, foi reler o trabalho como um todo. Mas eu cheguei num ponto que eu não aguentava nem mais olhar para ele. E aí, quando eu fui fazer a apresentação, que eu transcrevi partes que eu achava relevantes do texto para os slides, primeiro eu vi alguns erros ortográficos, etc., que não foram corrigidos. Segundo, eu senti, ou melhor, comprovei que eu preciso ler como um todo para dar mais unicidade, para modificar algumas partes, etc., que é o que eu pretendo fazer a partir da semana que vem. Mas eu ainda estou aprendendo, e aí eu dou a mão à palmatória, eu ainda estou me transformando, tentando me transformar de um escritor cronista que gosta de contar histórias, que gosta de usar emoção, etc., num escritor científico. Não é fácil, é dolorido, é doloroso. E eu preciso principalmente exercitar a escrita depois da leitura. Ou seja, primeiro eu tenho que ler o que eu quero escrever inteiro para depois interpretá-lo da minha maneira. Eu ainda não cheguei lá. Eu tenho lido e escrito, lido e escrito, lido e escrito. E aí, às vezes, a gente cai na tentação de fazer, que para mim é facílimo, modificações da forma como foi escrito, mas não é o que eu escreveria. Mas eu chego lá. Eu acompanho sua trajetória, você está evoluindo lindamente, eu tenho o maior orgulho possível, e você sabe disso, né? E o que eu coloco aqui para você, quando eu falo de abrir a janelinha, é que para toda vez que você estiver escrevendo, lembre-se que você pode estar no texto. Você precisa estar no texto. Sim. Tá? E você está, porque não tem como você fazer um texto que você não vai estar no texto. Porque nem que você abra parênteses, mas você vai estar lá, entendeu? Só que você não precisa abrir parênteses, você vai estar, tá? Então, ainda nesse tópico aqui, né, eu optei por fazer a minha fala mais no sentido de ajudar nesse delineamento de trabalho, sabendo que todo o resto depois já advém disso, tá? Ainda, quando a gente fala aqui no tópico, por exemplo, de pergunta, problema de pesquisa, você, em algum momento aqui embaixo, eu grifei também, você escreve esse estudo objetiva, portanto, você está falando do objetivo, que é um objetivo que está diferente do objetivo que está lá embaixo.
e que, por sinal, veja bem, eu particularmente entendo esse objetivo que estava lá em cima melhor do que está lá embaixo. Então, quando você coloca esse estudo objetivo entender a importância dos elementos tipológicos, aí você coloca aqui mercado público, infraestrutura, você poderia muito bem colocar ambiente construído, né, que é o que a gente vem conversando, dos usos e suas relações com o pavimento térreo e sua transformação ao longo do tempo. Seria, para mim, é mais objetivo geral do que o que está aqui de propor critérios qualitativos. Que, para mim, se você for fazer, né, colocando isso, vai ficar em objetivos específicos, por exemplo, tá? Então, eu acho que no seu texto tem as coisas. Elas estão aqui, estão aqui. Agora, é só você delinear a ideia e colocar cada coisinha no seu lugar, ao meu ver, tá? Objetivos específicos, aí como eu vinha pensando, a gente conversar sobre o método, sobre delineamento, eu confesso que eu não mexi nos objetivos específicos, porque eu acho que isso vai perpassar por você entender e abraçar a ideia de ser um mercado, de ser um polo gerador, de determinar a área de entorno e de fazer os estudos que têm que ser feitos ali, inclusive estudos de behavior settings, ao meu ver, né? Bom, tem várias anotações no texto que eu vou te passar, eu tentei fazer o mais claríssimo possível, né, isso aqui é aqui, aquilo lá é aqui, de objetivo, para onde muda, palavras, frases, tá, autores, maneira de citar, mas eu deixo aqui para você a literatura de polo gerador de viagens, eu te indico também esse livro aqui, ó, Transporte, Mobilidade e Desenvolvimento, não sei se apareceu aí. Está aqui atrás. Esse livro é extremamente importante, Ricardo. Tudo que eu falei para você está na página 68. Está aqui atrás, ó. Esse Exato. livro está aqui na minha... E é o que de mais novo, ao meu ver, tende... Eu lembro quando eu indiquei esse. Mais novo tende o trato da acessibilidade nesse contexto que você precisa, tá? Então, eu acho que a caminhabilidade, ela vai se encaixar, mas ela é como ela fosse uma consequência do que é o espaço, e você precisa explicar esse espaço. É justamente as suas hipóteses. Sim. A sua hipótese é essa, tá? E, sendo assim, você teria que fazer uma readequação aí do referencial teórico, né? Eu entendo que para esse trabalho, para trabalhos de pesquisa, né, a gente precisa ir mais direto ao ponto no sentido de, então, eu vou falar de acessibilidade, então, eu vou falar de ambiente construído, então, eu vou falar de polo gerador de viagens. Evitar trazer a mobilidade no âmbito urbano como um todo, porque o seu trabalho tem um outro foco, um foco muito importante. Então, eu vi que várias teses portuguesas falam dos mercados, tá, públicos lá em Portugal, que podem ter características semelhantes ao que tem o mercado público aí em Porto Alegre. Então, eu vou te enviar eles trazem um background, então, para você trazer, talvez, uma literatura de fora, tá? E, bom, por enquanto, acho que creio que é isso. Eu te envio o trabalho. E qualquer dúvida aí, professor André, também, que eu puder colaborar, tá? Estou sempre à disposição. Eu gosto bastante dessa área de caminhabilidade também, de acessibilidade, transporte, enfim, para a minha vida é isso. E eu gostei muito do tema e parabenizo, de verdade, vocês por seguir nessa linha, e é uma contribuição muito importante aí para a área. Muito obrigada. Eu queria só fechar um pouquinho, porque você me provocou com relação a shopping centers. A ideia inicial da criação, da possibilidade de se pensar num conceito de indoor walkability veio do meu costume de frequentar shopping center. Para minha surpresa, a minha querida mana, Mônica Machado Becker, está aqui assistindo, que ela é psicóloga e sabe o quão eu amo ir a shopping e há quanto tempo eu não vou. A maioria esmagadora dos homens não gostam. Eu não vou a shopping para comprar, eu vou a shopping para fazer o que os antigos
chamavam de footing. Eu gosto de andar, ver vitrines. E por que eu não faço isso? E ela e o marido perguntaram não sei quantas vezes na rua. O motivo é simples. Segurança, calor, na Bahia, né? Se eu morasse na Europa, faria a mesma coisa na rua. Eu ia frequentar um café na calçada. Aqui não tem. Eu tenho que ir para um shopping. Mas eu concordo para você, primeiro, que não vai ser factível eu fazer esse mesmo estudo, e se for fazer de forma muito superficial num shopping, para comparar com o mercado público, isso não vai ficar bacana. Então, eu concordo em retirar, se a professora Isabelle Colusso não for contra. Mas era isso que eu queria dizer. O que originou tudo foi shopping center. Mas eu não perdi eu continuo com a ideia de, pelo menos, escrever um artigo sobre isso, ou, quem sabe, ir para a tese mais adiante. Eu vou até acrescentar um comentário de que existem as pessoas que vão até o mercado municipal e realizam seus modos de transporte, seja a pé, ou seja lá o que for, existem as que não fazem isso. Para você descobrir como fazer com que as outras pessoas mudem os seus modos de comportamento, já que você quer fazer com que esse local, né, ele seja mais vivo, cada vez mais forte, tudo mais, você precisa investigar os que fazem. E para isso, você não precisa comparar o shopping, porque as pessoas já fazem, né? Então, em termos de, imaginando que você está fazendo um experimento científico, você vai pegar aqueles seres humanos e avaliar eles naquele ambiente, para dali você tirar conclusões que possivelmente possam vir promover esse mesmo comportamento em outros seres humanos que não fazem isso, entendeu? Então, você pode fazer nicho por nicho dentro dessa área de estudo, e não precisar comparar com outro empreendimento que tem ele é totalmente diferente, é um outro nível de polo gerador de viagens, são outras questões, tá bem? Obrigado, Paula. Professora Isabelle? Olá, pessoal. Então, queria começar agradecendo aí o convite do Ricardo, do professor André, e dizer que é uma satisfação estar aqui nesse momento especial aí da trajetória acadêmica do Ricardo, né, com quem já tive a oportunidade de conviver também nas disciplinas do curso, e também de conhecer a professora Paula nesse momento aí. Bom, eu vou do meu jeito mais objetivo, tá? Que o Ricardo já me conhece. Vou ser um pouco mais cirúrgica, até porque eu acho que a professora Paula já focou nessas questões que são um pouco mais de ordem geral da estrutura do trabalho e que são bem importantes, tá, Ricardo? Tu já falaste sobre isso, né? A necessidade de uma leitura geral do trabalho, a repetição de algumas questões que retornam várias vezes. Então, o teu texto de introdução, no texto de introdução tem os objetivos, tem as hipóteses, tem tudo lá. Aí depois, quando tu separa nos itens e está escrito de uma outra maneira. Então, a gente fica um pouco perdido, de fato, sobre quais são teus objetivos, qual é a tua hipótese, qual é o teu problema. Mas é uma questão de leitura, tá? Não é questão de eu fico tranquila, porque tu não tá perdido no que tu tá fazendo, tá? Quando a gente lê o teu trabalho, a gente sabe que tu sabe o que tu tá fazendo. Então, não é uma questão de tu tá assim, eu tenho um monte de coisas aqui no trabalho e eu não sei o que eu tô fazendo. Não, não é isso, tá? É só ajustar o texto. Então, assim, é uma leitura que tu precisa te dar por conta, né, de que as coisas estão escritas várias vezes ali, que é aquilo que a professora Paula falou também, de a gente enxergar muito o Ricardo aqui no texto, né? Então, às vezes a gente precisa, não, aqui é o autor que tá falando, tá? E aí é uma conversa dos autores, né? A teoria é uma conexão de sentidos dos autores que dizem coisas e a gente faz eles conversarem em alguns momentos do texto. E aí depois vem o Ricardo falando o que ele acha daquilo, tá? Então, isso tem que ficar claro, porque as citações, né, e às vezes fica talvez um pouco longo demais, até porque tu tem ali, acho, 13 páginas de referencial teórico, né, ou seja, tu lê um monte de coisa, né, teu trabalho é denso, ele não é fácil de ler, ele é denso para ler. E isso a gente nota pela quantidade de gente que tu tá citando, né, no trabalho. Então, assim, para fechar isso, tem que ler de novo, e tem que entender
aonde que essas coisas estão repetidas no trabalho. Eu também assinalei aqui em amarelinho, botei assim, isso aqui é objetivo, isso aqui é hipótese, para tu olhar de novo e tentar, né, fazer aquela mescla dos assuntos e se transformar numa frase só, ou enfim, sistematizar essa informação, tá? Então, isso é uma coisa que precisa fazer. Professora, só uma parte rápida. Claro. Eu tenho muita dificuldade na síntese. Mas eu acho que sou muito prolixo. Mas eu acho que nem precisa ser a síntese, entendeu? É uma compatibilização, tá? É assim, tentar fazer um casamento, porque às vezes a gente escreve de um jeito num lugar, depois escreve de um jeito no outro, o trabalho vai evoluindo, né? E a gente incorpora outros termos ali, então é só isso mesmo. Acho que tu vai conseguir fazer isso numa leitura, tá? Eu tive uma dificuldade parecida contigo, eu também migrei dos textos mais crônicos. Quando eu entrei no mestrado, eu tive uma dificuldade para começar a escrever também o texto científico, porque assim como tu, eu vinha de uma outra trajetória aí. Mas eu te entendo, tá, Ricardo? Te entendo e eu acho que tu escreve muito bem, tá? É mais uma questão de fazer as coisas conversarem no texto, tá? Então, sobre a questão de entrando mais a fundo, tá? Eu sou uma apaixonada pelo teu tema, né? Eu lido com a minha habilidade no meu trabalho, eu tô fazendo um trabalho técnico hoje, que eu tô lidando muito com essas questões. Então, o teu trabalho, ele me interessa pessoalmente, não só como tema acadêmico, matemática acadêmica, mas também pela aplicação possível de uma metodologia que é a tua grande inovação, né? Então, eu acho, além de tu ter lido muito sobre o trabalho, o teu forte aqui é a tua proposta metodológica. Tá? Esse é o teu forte. E eu entendo o que tu quer fazer, muito mais pela tua metodologia do que pelo teu capítulo 2. Tá? O capítulo 2 ele tá meio misturadão, assim, sabe? Tem um pouco de tudo lá. Não precisa tu mostrar também que tu sabe tudo de tudo e que tu leu um monte de gente. Tem uns que não precisam nem estar lá mais, assim. Eles foram importantes para tu construir o teu raciocínio, mas tem uns que dá para tu fazer uma vassourinha lá, que eles não fazem mais parte do teu trabalho, entendeu? Porque o forte do teu trabalho é a metodologia. Eu entendi o teu trabalho quando tu propôs lá no final. Eu entendi o que tu ia fazer. Então, isso diz alguma coisa pra gente. Quer dizer que o teu capítulo 2, ele não tá construindo direito, tá? Ou não tá encaminhando a gente para sair de uma coisa que é bem geral, e que aí eu vou te indicar o seguinte, ó. Minha sugestão para isso. Assim, a gente tem a PNDU, que é o que tem de mais geral aqui, os aspectos legais sobre a caminhabilidade, né? Tudo isso que é bem geral, que é um plano, né? O plano é geral, mas a gente não quer sair para tratar de uma coisa genérica, a gente quer tratar de uma coisa mais específica. Então, como é que a gente sai desse guarda-chuva para chegar no teu caso específico? Então, tu tem um meio do caminho aí que tu tem que preencher, tá? Então, a minha sugestão é sair da PNDU e usar a PNDU como o início da história, mas tu saber como é que tu vai chegar no teu funil, assim, lá embaixo, tá? Faz um esquema numa folha ali, tá? Diz assim, eu vou sair daqui, vou passar por isso como conceitos. Porque senão a gente fica assim, ó, aquilo fica num looping, assim. Fica a acessibilidade, depois é caminhabilidade de novo, depois é índice, depois vem... E aí fica misturado, sabe? Então, tem que, na minha opinião, tá? Tem muitos conceitos naquele capítulo 2. Eles estão um pouco misturados. E aí tu vai ter que dar uma revisada também nesse sentido de organizar o material. Eu acho que tu não precisa ler mais nada, tá, Ricardo? Tá tudo ali. É mais organizar. Né? São 80 páginas. Só... Exatamente. Não, exatamente. Não precisa, né? Organizar o raciocínio, tá? Por isso que eu disse assim, eu faria um esqueminha, assim, tá? E aí pega assim, esse cara vai para cá, esse cara vai para cá, sabe? E aí tu vai organizando isso. Então, aí vem a questão. Dentro disso, como eu falei, que dá para passar uma vassourinha em algumas coisas, tipo assim, o ITDP, não precisa dizer o que é o ITDP, o objetivo do ITDP, visão do ITDP, não sei o que, e ele é importante para a tua metodologia, mas umas coisas que dá para tirar ali do meio, tá? Então,
bem simples. E aí, tem um item que para mim me parece bem importante para a gente fechar o que eu tenho para dizer do teu capítulo 2, que é o item 2.5. Estou procurando ele aqui na página 35, tá? O teu item 2.5, que se chama índice de caminhabilidade. Eu acho que tu tinha que usar isso aqui como uma oportunidade para tu fechar esse capítulo, sabe? E aí dizer assim, ó, o que daqui é importante? Eu tirei isso aqui desse autor, eu tirei isso aqui desse autor, fazer uma conclusão, daí é tu falando, não precisa nem citar ninguém, tá? É tu falando, e aí tu faz assim, ó, então para fins desse trabalho, a caminhabilidade, acessibilidade é isso, caminhabilidade é isso, o indicador é esse, e aí tu fecha o teu tema, tá? Porque eu fiquei confusa. Quando veio esse capítulo aqui, eu achei que, agora, né, vai ter alguma coisa, mas aí tu continua citando, traz outros autores que não tinham aparecido ainda, e aí eu acho que aqui tu perdeu a oportunidade de fazer a tua síntese. Porque tem coisas aqui que parece até a conclusão. O último parágrafo parece que já tinha que estar lá na conclusão do teu trabalho. Que eu acho que é tu que está dizendo, essa transformação só ocorrerá a partir da criação de regramentos sustentáveis, que é uma conclusão parcial tua. Tem nada a ver com o título do teu item ali, de índice de caminhabilidade, entendeu? É uma coisa que tu acha. Então, tem que... ali tem até uma pergunta no final, seria utopia se pensar e agir dessa maneira? É o Ricardo aqui, né, perguntando. Então, tem que colocar, tira isso aqui daqui, tá? E vai lá para, não sei, considerações preliminares, né? Alguma coisa assim, porque não é uma conclusão, tá? Assim, não é uma coisa definitiva, tá? Para estar no capítulo de referencial teórico. Então, terminei aqui a parte do capítulo 2. E aí, pelo amor de Deus, Ricardo, graças a Deus que na tua apresentação tinha umas imagens. O texto é denso. E aí não tem nenhuma tabelinha, uma figurinha, uma coisinha para ilustrar. Tem um monte de coisas aqui que daria para ilustrar, tá? Coloca imagens, é bom para o trabalho, tu contextualiza toda aquela parte gigantesca de um monte de métodos e coisas que tu tem ali, fez uma figura para resumir. Tá ótima essa figura. É a primeira, tanto que ela é a figura 1. Mas tem um monte de coisa antes disso que podia estar ilustrado, muita coisa. Até na sequência, tem muita coisa aqui que é sequência, né? Eu fiquei pensando nos fluxogramas, assim, para ajudar a gente, sabe? Umas caixinhas conectadas, assim. Porque aí, quando a gente enxerga, porque é isso, né? Que bobagem, figurinha, ela tá pedindo figurinha pro trabalho. Quando a gente enxerga a figura, é uma síntese já, né? E aí a síntese ela nos ajuda a ver os indicadores, as variáveis que depois vão lá para o método. Então isso é legal, né, da gente enxergar aqui, porque a gente começa a ver assim, isso aqui vai ser extraído, isso aqui se repetiu 10 vezes aqui nos indicadores, né? Então, não só ali naquela parte, mas na parte inicial também acho que vale a pena tu ilustrar algumas questões. Bom, fechei a parte do capítulo 2. Vou para o 3, que eu acho que é a tua grande questão, tá? É o que tem de forte no teu trabalho. Teu trabalho é uma proposta metodológica, quase. Tá? Eu diria isso, se teu trabalho é uma proposta metodológica. E o que é legal aqui, como eu falei, assim, é legal que alguém pode ler o teu trabalho e dizer, vou pegar esse método que o Ricardo criou aqui e eu vou aplicar em qualquer lugar. Isso que eu queria te dizer, Ricardo. Tu vai usar o estudo de caso no mercado. Mas podia ser, como a professora Paula falou, na minha opinião, qualquer polo gerador de tráfego. Qualquer um. Pode ser shopping, como tu falaste que foi a origem, pode ser mercado daqui, pode ser o centro de Canoas, pode ser uma escola, pode ser o mercado público, não sei, de qualquer outro lugar. Na minha opinião, do que tu tá falando, e aí é que eu acho que tá a grande questão aqui do teu método.
é da interação do privado com o público, tá? Quando tu apresentou o teu trabalho, não me lembro, acho que foi seminário de pesquisa que vocês apresentaram, e aí eu te falei algumas coisas, mas eu não sei se eu fui clara ou, enfim, se a informação se perdeu. Acho que tem tua grande questão aqui, Ricardo, é a maneira como as pessoas saem do entorno, entram no espaço, e a maneira como as pessoas saem do privado, do fechado, e entram no público. Esses são os pontos que a gente chama de adjacências, são as portas, a comunicação entre o público e o privado. Por isso que aquela plantinha que tu botou na tua apresentação, que a professora Paula já falou, foi tão importante. E tem que estar aqui no teu trabalho, que é aquelas linhas amarelas, que a gente entende onde é que é contínuo o espaço, onde é que o público e o privado se integram, as pessoas conseguem perpassar os espaços, né? Por isso que eu digo que pode ser qualquer polo gerador de tráfego. No momento que tu tem uma planta de térreo, que a gente tem a comunicação da calçada com as portas, as adjacências, né, as possibilidades de fluxo que tem o pedestre, o fluxo peatonal com o interior do espaço, a gente começa a entender o que tu quer fazer, que eu acho que é aquele teu item 3 da atração. Eu acho que é a chave do teu trabalho. Eu até fiquei pensando numa ponderação de variáveis, que eu acho que a atração ela vai ser mais importante para explicar algumas coisas do que os outros. A minha opinião, tá? Me parece que ali dos itens que tu tem para avaliar, quanto mais permeabilidade do público com o privado tu tiver, melhor. Professora Isabelle, só interrompendo rapidinho. Claro. Foi uma questão de sincronicidade. A questão é que a disciplina do André, do professor André, de acessibilidade e mobilidade urbana, terminou depois que eu entreguei o texto para vocês. E esse desenho é posterior, por isso que eu o utilizei na apresentação. Mas eu revi uma série de conceitos, inclusive com relação à metodologia, porque eu faço questão absoluta de encaixar a sintaxe espacial sob as bênçãos do meu orientador. Sim, que era o projeto inicial. Só Sim. que sintaxe espacial, para mim, era uma coisa muito hermética ainda. Eu tinha visto livros, lido, mas a linguagem dos autores, são nossos colegas, mas eram muito. E aquilo estava muito acima da minha compreensão à época. Agora, com a intervenção do professor André, as coisas se tornaram muito mais claras para mim e, com certeza, elas irão enriquecer o trabalho. Não, com certeza. Acho que tanto o DepthMap quanto a ferramenta de sintaxe, as duas vão... Até agora eu vou contrariar a professora Paula, tá? Eu acho que o teu trabalho ele é muito mais das medições objetivas do que das subjetivas, tá? Então, eu fugiria da percepção, tá? Mas é opinião minha, porque eu também gosto mais desse lado. Sou mais da coisa do medir, enxergar os números e dizer é isso porque o número deu isso, tá? Mas, uma questão mais pessoal. Eu acho que tu tá correto nesse sentido, tá? E aí, o que a sintaxe ela vai te dizer? Ou te dar como resultado? Tu ainda vai ter que ter tuas tabelas, tá? Tu vai ter os teus resultados aqui. Mas tu vai conseguir visualizar, né, através das ferramentas de sintaxe, e aí poder comparar. Assim, aqui o resultado deu o mais alto para esse local aqui. E aqui na sintaxe aparece também como resultado. Daí tu vai poder dizer, ó, validou. Né? Então, talvez tu tenha aí uma outra etapa metodológica depois da tabela, né? Que vai ser, tu tem a tabela, tu tem a produção do mapa e aí tu tem um comparativo para fazer. Entendeu? Então, tu tem ainda que descrever isso. Por isso que eu digo as caixinhas são importantes, porque a gente enxerga a sequência das etapas, sabe? Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, depois eu vou fazer aquilo. A gente vai enxergando, assim, agora eu entendi como é que tu vai, né, surgir com o resultado final. Então, mas eu continuo dizendo que tu tem que focar nessa questão do público com o privado, tá? Por isso que eu digo que pode ser qualquer lugar. Eu até estava buscando aqui, quando eu comecei a ler o teu trabalho,
eu não me lembro se eu te mandei esses materiais, mas enfim, a Escola Italiana de Estudo de Morfologia Urbana, o Aimonino, o próprio Aldo Rossi, do clássico lá da arquitetura da cidade, o Muratori, são os autores italianos do estudo da morfologia urbana. Esses caras, eles estão estudando a cidade, não sei se ainda estão, porque acho que alguns já até morreram, mas eles estudam a cidade exatamente desse ponto de vista. O que acontece com as cidades italianas com tecido morfológico super antigo? Eles cortam a cidade no térreo e enxergam o espaço público como consequência da ocupação do espaço privado e a maneira como as pessoas se deslocam através, na verdade, das adjacências. As pessoas se deslocam através dos lugares onde tem porta, onde tem uma galeria, né, que são muito comuns nas piazzas italianas. Então, é super interessante, né, ver, entender, né, esses aspectos morfológicos por esse aspecto. Por isso que eu digo, pode ser qualquer polo gerador de tráfego que tu escolher, a gente vai conseguir entender a interação. Uns vão dar um resultado maior, outros vão dar um resultado menor. Ok, tá? E aí a tua ferramenta se valida. Então, acho que, aí apontando, acho que a atração, teu terceiro, talvez tu tenha que ponderar, tá? Fazer uma, a gente chama de calibragem, né? Ou calibração da tua continha ali do ICA. Talvez ela se torne mais importante. Isso é uma observação minha, não sei. E aí, né, eu senti falta no teu trabalho, para fechar agora, de tu dizer o que tu espera com o teu trabalho. Assim, fechar o trabalho e dizer, eu quero que o trabalho me indique este caminho. O que tu quer fazer com isso? Não é só cumprir o objetivo, mas o que tu espera que o trabalho demonstre. Tá? Dizer assim, eu espero que o trabalho, que a minha ferramenta seja uma ferramenta que possa ser utilizada para, não sei, orientar novos equipamentos, novas instalações, ou é para estudar regiões históricas das cidades, ou é para estudar, não sei, tu tem que dizer pra gente o que tu quer fazer com isso, tá? O que tu espera que a tua ferramenta nos extraia. E fiquei meio preocupada quando eu vi teu cronograma, porque eu acho que tu não tem o tempo que tu colocou ali no cronograma. Tu não entrou aqui, ó. Vamos voltar aqui. Tu tem até 2023 para fazer o teu trabalho? Acho que não, né? Tu entrou em 2020? Vocês olharem o slide correspondente ao cronograma, vocês verão que essa revisão foi feita. Ah, tá. Na verdade, são bimestres 2020 a 2021, o primeiro quadro, e o seguinte, bimestres 2021 a 2022. Aham, tá bem. Avancei um ano. Tá, isso. Não, tá bem. Era só uma questão ali que eu acho que a sequência tá ok, mas né, fiquei preocupada quando eu vi 2023 ali. Ele já tá pedindo prorrogação de prazo na qualificação. Não, pelo contrário, eu gostaria de antecipá-la. Não, vai, com para certeza. que eu possa emendar com o doutorado. Uhum. Não, acho que Lamentavelmente, não temos o doutorado em arquitetura e urbanismo. Na Unicinos. Lamentável. Não, é verdade, é verdade. Mas podemos ter ainda, né, André? A gente tem esse sonho. Mas, Ricardo... Eu vou gostar imensamente de participar desse sonho. Mas vamos lá. Vamos lá, tu pode nos ajudar. Não, eu gostaria de ser professor da Unicinos, mas vamos lá. Claro! Isso está sendo gravado. Com certeza, estaremos aqui te esperando concluir essas etapas acadêmicas. Mas, Ricardo, era isso, tá? Assim, não sei se tu conseguiu entender, se eu contribuí, sim, mas claro. eu tô sempre tudo anotadinho aqui para ajudar, tá? E no que tu precisar aí com as referências e com as sugestões aí mais dessa parte metodológica que eu acho que é bem chave para ti, tá? Muitíssimo obrigado.